Oi, gente. Quando até um bilionário de Wall Street reconhece que os Estados Unidos e o mundo capitalista precisa de um sistema tributário mais progressivo, ou seja, tributar mais os super ricos, os bilionários, e tributar menos a classe trabalhadora, é porque o capitalismo chegou naquele ponto que eles estão com medo das pessoas irem para cima dos super ricos, né? E a situação virou de crise mesmo. É muito importante assistir esse vídeo, compartilhar. Ele está em português. Eu estou usando a tradução do próprio YouTube. Vocês vão ver e eu vou trazer alguns comentários. Mas vamos lá. Esse clipe aqui é realmente muito interessante porque tem um cara chamado Lloyd Blankfein que trabalhava no Goldman Sachs. Ele era o chefe do Goldman Sachs. Vocês todos sabem que o Goldman Sachs é horrível, atroz. Quase como os criminosos de Wall Street, por excelência, quando você pensa no Goldman Sachs. E eles estavam envolvidos em toda atividade fraudulenta durante a crise das hipotecas subprime na grande recessão, enriquecimento próprio, mentindo para seus clientes. Tipo, então, o enquanto pode ser, mentindo pode ser. Ok, você sabe que não precisamos usar para mais isso, mas você entendeu. Mas esse cara, Lloyd Blankfein, vai ao programa de Bill Maher. E isso é muito interessante, porque estamos em um ponto agora em que até mesmo alguns dos capangas de Wall Street estão cientes de quão ruins as coisas estão ficando, e quão insalváveis elas são, e como precisamos sair dessa confusão. Então ouça o que ele disse. A resolver o problema tem que ser um sistema tributário mais progressivo do que o que temos hoje e dará mais pessoas de graça as necessidades da vida, como creche, assistência médica, outras coisas que custam, que os ricos podem pagar, mas que os pobres têm que economizar para dar essas coisas, ter o mínimo mais alto e pagar por isso com um sistema progressivo. E espero que, e eu sei que todo mundo sempre diz isso, elimine um pouco do desperdício e talvez você não precise aumentar muito o nível absoluto de imposto, mas certamente temos que ter um sistema tributário muito mais progressivo e essa é a maneira de fazer isso. Então, esse é um cara de Wall Street, de longa data, um bilionário que vem aqui soar o alarme e dizer, olha, se não implementarmos as políticas de Bernie Sanders agora, haverá forcados nas ruas, haverá guilhotinas voltando. Haverá tumultos, haverá instabilidade. Essa merda não pode continuar. Simplesmente, o fato de ele estar dizendo isso, ele provavelmente tem informações que nem você e eu temos ainda. E ele sabe que esta economia é um castelo de cartas. Quando a bolha da IA estourar, tudo estará em chamas. Já havia um apocalipse de empregos para os trabalhadores braçais com toda a terceirização dos empregos nas fábricas. E agora, temos o apocalipse chegando para os trabalhadores de colarinho branco com a IA. Ou seja, e para quem não sabe o que é um sistema tributário progressivo que ele estava falando ali, e que precisa ser entregue para a classe trabalhadora que não pode pagar, um sistema tributário progressivo é simplesmente cobrar mais impostos dos ricos e cobrar menos impostos da classe trabalhadora e dos pobres. E com isso, com esse sistema, entregar creches, assistência médica gratuita, sistema universal de saúde gratuito no ponto de pagamento, ou seja, não é gratuito que não tem custo. Claro que tem custo, mas quem vai pagar vão ser os ricos e as grandes corporações empresariais. Ou seja, quem está com a riqueza, né, é que iria ser tributado para financiar isso. E ele fala também de aumento do salário mínimo, de políticas distributivas. Esse cara não é bonzinho. Ele não está falando isso pela bondade do coração dele, não! Ele está dizendo isso porque ele está com medo. Outro motivo é porque ele reconhece que se não fizer, vai dar uma merda, entendeu? Gigantesca. Esse sistema vai entrar em colapso, não vai ter emprego para as pessoas. O sistema capitalista, que esse grau de concentração de riqueza e de poder nas mãos de poucos, está caminhando para um colapso. Está caminhando para uma insatisfação coletiva gigantesca. Gigantesca. E a população desorganizada e com raiva não vai necessariamente produzir uma coisa boa. Vai produzir muita confusão. Se vai sair algo melhor dessa confusão, não dá para garantir. Porque pode vir um regime autoritário, autocrático, uma teocracia, outras coisas. Mas enfim, e para evitar isso, até os bilionários, alguns, não todos, alguns, poucos, bilionários de Wall Street estão soando o alarme. Como dizer, vão vir para cima da gente. E então o que as pessoas fazem quando não há mais empregos? Tipo, o que você faz? Como você alimenta sua família? Como você paga as contas? Como você mantém as luzes acesas? Como você compra mantimentos? Dá pra sobrar pro tempo?
A inflação está subindo, o desemprego está subindo. Estamos ferrados. Estamos ferrados. E aqui está um cara de Wall Street dizendo: no mínimo, temos que dar às pessoas creches e assistência médica, aumentar os impostos dos ricos e redistribuir mais war, mais... Agora, porque quando a IOC diz isso, uma loucura, um comunista esquerdista, esquisito, mas quando o cara do Goldman Sachs diz isso, é como se fosse muito sóbrio e racional. Ele citou aqui Alexandria Ocasio-Cortez, né? AOC. Quando a AOC diz, a mídia corporativa diz, não, coisa de comunista, aumentar imposto de rico, vai redistribuir riqueza, coisa, entendeu? É o terror. Aí o cara do Goldman Sachs diz a mesma coisa, figura ponderada, né? Isso mostra o viés completo, né? Então, é isso. Todo mundo tenta e erra pra voltar ao esquerdismo, porque é a única coisa que realmente faz sentido. O sistema econômico que temos fez um ótimo trabalho criando riqueza. Agora, ele criou riqueza aumentando o valor dos ativos. Então, as pessoas com ativos ficaram muito mais ricas. Mas as pessoas sem ativos não participaram. Eles não têm bens, então seus bens não estão se valorizando. E não sei o que os bilionários não entendem sobre essas pessoas ficarem bravas. Quer dizer, o CEO da Nvidia e o CEO da Anthropic, ambos disseram, me cobre mais impostos porque eles virão atrás de nós com enforcados. Leiam o que está escrito. Luigi é um herói. O cara que atirou no executivo da área de saúde. Tragédia. Sim, tragédia pra esse cara. Faz tempo que não digo essas palavras e provavelmente nunca mais as direi, mas esse é um bom argumento de Bill Maher. Por que você acha que as pessoas reagiram a Luigi Mangione da maneira que reagiram? Porque todo mundo tem uma história de, você sabe, tem um pedido de indenização rejeitado por uma empresa de seguro-saúde e, você sabe, pessoas indo à falência por causa de contas médicas, pessoas morrendo porque não recebem de contas médicas, pessoas morrendo porque não recebem o que precisam, pessoas recebendo uma conta de US cobertura de saúde. Luigi Mangione foi aquele que baleou um executivo assassinou, né? Um executivo de uma empresa de plano de saúde. E basicamente, quando isso aconteceu e as pessoas entenderam, muita gente olhou para Luigi Mangione não como um criminoso, mas como um herói. Isso é um reflexo de uma sociedade que está olhando para os executivos dos planos de saúde como uma máfia, como bandidos. E esse cara pode ter se excedido, mas ele está agindo contra os bandidos dessa sociedade. Os verdadeiros bandidos. Aqueles que estão lucrando com a doença das pessoas. E foi visto como um herói por muita gente. Isso daí mostra claramente que o sistema está colapsando. Que esse grau de desconsideração com a vida, isso é típico do capitalismo, gente. Isso é típico do capitalismo. E essas reformas que estão sendo sugeridas, elas vão atenuar a rebelião, mas elas não mudam. Teria que se encaminhar em uma outra direção para, de fato, né, esse colapso não acontecer. Mas vamos ver mais. Todo mundo tem essas histórias de terror em que sabe que a seguradora de saúde é apenas um intermediário parasita entre você e seu médico. Se entre você e seu médico pega uma parte, graça. Todo mundo sabe disso. E sim, essa mentalidade está em toda a economia. Todo mundo sabe que a classe Epstein está nos roubando de graça. Todo mundo sabe que a financiarização da nossa economia tem sido um desastre total. Tipo, você tem esse grupo, esses monarquistas econômicos, essas elites que simplesmente não fornecem nada de valor, mas eles têm todo o dinheiro e as pessoas estão acordando para isso. Não podemos continuar vivendo em um país onde os 80% mais pobres dos americanos detêm apenas 7% da riqueza. Não podemos continuar vivendo em um país onde 1% mais rico dos americanos roubou 80 trilhões dos 90% mais pobres desde 1964. Detalhe, o Brasil não é muito diferente. Nossa elite é atrasada, a concentração de riqueza aqui é até maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, essa reflexão para os Estados Unidos é totalmente aplicável ao Brasil. Nós vivemos num sistema profundamente oligárquico. E quando o governo Lula isentou quem ganha até 5 mil reais e tributou quem ganha mais de 50 mil reais, ele fez um pouco na direção de um pouco de justiça tributária e um pouco de uma perspectiva tributária progressista. Agora imagine o que seríamos capazes de fazer se tivéssemos um congresso de esquerda, orgânico à classe trabalhadora. Poderíamos fazer muito mais. Poderíamos tributar de forma progressiva quem ganha entre 50 e 150 mil reais por mês, e cada vez mais progressiva de quem ganha mais de 150 mil reais. E poderíamos tributar o lucro das grandes empresas.
E poderíamos isentar mais o trabalhador em relação à energia elétrica, em relação à comida, tornar a comida mais barata, tornar o produto de limpeza mais barato, tornar passagem de ônibus mais barata, muito mais acessível. Mas para isso precisamos de um congresso de esquerda. Não podemos continuar vivendo em um país onde os 50% mais pobres têm apenas 2,6% da riqueza, enquanto os 3 maiores bilionários têm mais do que os 50% mais pobres juntos. Ok, isso simplesmente não pode funcionar. É insustentável. Não vai durar. Muito. Alguém tem que ceder. Então, considere isso como um aviso devastador quando um cara do Goldman Sachs, um bilionário, diz: me cobre mais impostos. Os democratas precisam acordar. Os republicanos são literalmente uma causa perdida. Eles são fascistas, terroristas, cultistas da morte. Podemos dizer isso dos bolsonaristas radicais aqui no Brasil. O bolsonarismo é um reflexo do que ele está dizendo em relação aos republicanos. Também não vejo, pro bolsonarista raiz, não vejo muita salvação, não. Quem se manteve bolsonarista depois da pandemia, depois de tudo que se descobriu em relação ao Bolsonaro, do golpismo, da tentativa de golpe, e ainda se mantém, desculpe, não vejo como, não sei o que fazer. Agora, toda a outra parte da população sabe que não se enquadra nesse grupo, a gente tem que sensibilizar. Não espero absolutamente nada deles. Tudo o que espero deles é o Armagedon, a morte, a destruição e o mal. Eles fazem o mal de propósito. Eles querem que você sofra, eles querem que você morra. É isso que espero dos republicanos. Dos democratas, e espero mais do que um centrismo medroso e babaca em que você tenta dividir a diferença com os psicopatas, certo? E se esse cara pode dizer isso, talvez você precise acordar e dizer também, argumentar e defender isso, porque só há uma maneira de sair dessa merda, certo? O sistema inteiro pode entrar em colapso. Ou podemos encontrar uma maneira de realmente melhorar e gerenciar nosso declínio imperial garantido que está acontecendo atualmente enquanto falamos. Ele falou aqui do declínio dos Estados Unidos, né, gente? Mas, enfim, concordo integralmente com Kyle Kulinski, né? E muito do que ele disse é aplicável ao Brasil, né? É aplicável ao Brasil. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, sim, é possível ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda e divulgando conhecimento. Vá ao link no comentário fixado, você se cadastra na maior plataforma do mundo de cursos, Hotmart, de graça, não custa nada, e com um clique você pode virar afiliado dos meus cursos, e os meus cursos que divulgam ideias de esquerda, você ganha uma comissão toda vez que alguém comprar um curso. E você vai ter um link que é seu, e se você atingir 13 vendas, só 13 vendas, você me comunica e você passa a ganhar nas próximas vezes que você vender cursos meus, você passa a ganhar 40% de comissão. Isso mesmo, 40% de comissão. Viu? Aí a gente pode até marcar uma live com as primeiras pessoas que conseguirem atingir essa meta de 13 vendas, né? E o número 13 não foi escolhido por acaso. O governo Lula, a gente tem que reconhecer, abraçou a diminuição da jornada de trabalho, uma pauta de esquerda, o fim do 6x1, abraçou e realizou um pouco de progressividade tributária com zerar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. Mas se a gente tiver um congresso de esquerda, a gente pode fazer muito mais. E precisa fazer muito mais. Essas medidas são importantes, mas são tímidas, perto do que a gente precisa construir. E é isso que eu tinha para dizer. E se você gosta do canal e gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Pode se tornar também apoiador, membro, e o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo.